Eu vou gravar mais um podcast aqui pro meu canal, porque cara, semana passada eu postei um e simplesmente adorei gravar isso aqui. Porque eu fiquei sentado aqui no meu estúdio, conversando com vocês durante quase uma hora, batendo papo mesmo, e falei, mano, muito louco, cara. Isso me deu uma sensação meio de antigamente, igual quando eu comecei a fazer vídeo. Eu comecei a fazer vídeo tem 9 anos quase, cara. Daqui 2 meses faz 9 anos. E quando eu comecei era simplesmente eu no meu quarto estúdio, né? Na época era meu quarto misturado com meu estúdio. Hoje, graças a Deus, é só o lugar que eu gravo, não é o lugar que eu durmo. Isso é um grande avanço pra mim. Mas quando eu comecei era isso, eu no meu estúdio conversando com vocês, com uma luz acesa. Eu até liguei a luz aqui pra gravar, pra dar uma luminária no caso, né? Não a luz do quarto, uma luminária pra dar uma sensação mais de proximidade. Ainda que vocês não estejam vendo, vocês conseguem sentir, eu imagino. Pode parecer uma brisa meio louca, papo de maconheiro, mas eu não fumo maconha quando eu estou acordado. Nada a ver, tá ligado? O que eu tô falando, mano? Eu não fumo maconha em momento nenhum, mas não é papo de maconheiro, mano. Eu acho que dá pra sentir de fato a proximidade quando a gente faz um podcast, porque não sei, cara, me trouxe uma sensação boa, eu gostei de gravar. Não teve feedback de comentário, porque eu acho que a maioria das pessoas, dos meus inscritos, dos meus terráqueos, não perceberam que eu tinha postado um podcast, nem perceberam que era algo meu quando estavam passando pelas inscrições. Porque ninguém comentou, o número de views não foi muito alto, mas eu imagino que seja porque não tinha eu na capa, né? E aí meus inscritos não sabiam que era um bagulho meu, não clicaram, então nesse podcast aqui eu me coloquei na capa. Não sei se vocês perceberam, eu estou lá no meio dos outros youtubers. Adorei gravar esse bagulho, vou fazer mais um. Claro que meu canal não vai virar um canal de podcast, até porque o YouTube não foi feito para podcast. Eu estou meio que metendo louco de postar aqui, mas é que meu público já está aqui, então por isso que meu podcast está aqui. Se você não quiser ver pelo YouTube, se você quiser baixar esse podcast aqui para ir ouvindo para o trabalho, para a faculdade, enfim, para ouvir no seu celular, entra no primeiro link aqui da descrição que eu deixo lá no Drive. É só você clicar em baixar, vai fuçando lá que é fácil, cara. Não tem vírus, não tem nada. É só você baixar o negócio, vai sair no seu celular em MP3, bem suave de baixar e de ouvir, beleza? Vamos logo entrar no tema, vamos começar a falar dessa questão pesada. Eu vou entrar num território aqui, num terreno pesado, mano, nesse podcast de hoje. Não só pelos youtubers que a gente vai citar e pelo tema grosso, o tema pesado, mas um terreno punk pra mim mesmo, mano. Que eu vou entrar aqui nos obscuros de mim mesmo, vou abrir pra vocês uns negócios de mim mesmo. Então eu me sinto confortável de abrir essas coisas aqui no podcast, porque pra alguém tá me ouvindo por... Eu não sei quanto tempo vai dar esse episódio aqui, tá? Do podcast. Mas com certeza vai ser grande. E pra você tá me ouvindo, cara, é porque você gosta de alguma forma de mim. E aí, se você gosta de mim, eu me sinto confortável em abrir essas coisas pra você. Então vai ser bem interessante esse episódio. Vamos lá, cara. Vamos começar. Depressão dos youtubers. Mano, isso é um negócio que eu juro por Deus, cara. Você pode... se um dia você me... Eu vou deixar no meu celular. Se um dia a gente se esbarrar em algum lugar por aí, você fala, Marciano, me mostra. Eu vou te mostrar com data. Isso era um tema que estava anotado no meu Trello, né? É um aplicativo que eu uso para fazer a gestão de tarefas e de ideias. Falar a depressão dos youtubers estava anotado, deve ter já uns bons 4 meses. 3 ou 4 meses. Eu anotei essa ideia que eu já tive. É um negócio que eu já percebia tem um bom tempo. E aí eu falei, puta, mano, eu vou falar disso. Aí eu anotei para achar um momento oportuno. E aí essas semanas atrás, agora, semana passada, o Whindersson Nunes entrou em depressão, né? Revelou que está com uma certa depressão. Acho que ele não chegou a usar essa palavra, tá? Tem muita gente dizendo, o Whindersson Nunes está com depressão. Ele não chegou a usar essa palavra, mas mesmo assim é um negócio grave, deu pra ver que provavelmente é sim uma depressão. E não sei se vocês viram, o Japa também agora falou que desde 2016 até há pouco tempo esteve num período obscuro, meio que de depressão também.
E agora que ele tá se libertando disso, e aí eu falei, mano, que coincidência, cara. Eu já tinha notado a ideia, então vamos falar disso. Chegou a hora, chegou o momento. Eu já tinha notado. Olha, antes da gente se aprofundar, deixa eu falar uma coisa. Eu tô usando aqui o termo depressão, mas eu não posso afirmar que nenhum desses YouTubers está de fato em depressão, até porque eu não sou psicólogo, eu não sou qualificado para diagnosticar alguém com depressão. Nenhum psicólogo poderia diagnosticar à distância, assim, né? Sem ter algumas sessões com esses YouTubers de conversa para ver se de fato é isso. Não é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando o termo, mas pode ser que não seja depressão, tá? Dito isso, feito parênteses para nenhum imbecil vir encher o saco, Danilo, a gente pode começar a falar. Eu já tinha percebido, terráqueos, uma certa depressão, nessa tristeza, esse vazio, em alguns YouTubers. Geralmente nos que eu acompanho, claro. Pode ter outros. Inclusive, se você souber de mais algum que você percebeu um negócio esquisito, comenta aí aqui no YouTube, então me manda no Instagram ou no e-mail. Porque eu percebi no Luba, que eu acompanho, percebi no Cauê Moura, percebi no PC Siqueira. E isso já tinha me chamado muito atenção, né? Era por conta deles que eu já tinha a pretensão de gravar alguma coisa falando sobre isso. Porque se você pegar o histórico dessas pessoas, desses 3 caras que eu citei agora, incluindo também aqui o Whindersson e o Japa, vamos falar dos 5 logo. O Whindersson, Japa, Luba, PC e Cauê. Pega o antes e depois desses caras. No período em que eles estavam, alguns deles ainda meio que estão nessa, entre aspas, depressão. Vamos começar pelo Luba. Eu comecei a acompanhar ele em 2011, mais ou menos quando ele começou a fazer vídeo. Acho que ele começou em 2010 e em 2011 eu já acompanhava ele. E o Luba sempre foi o símbolo do cara alegre do YouTube, né? O cara sorridente, com um clima leve. Sempre foi essa a imagem que o Luba passou pra turma, né? Que é o público dele, o fandom dele. O cara sorridente e tudo mais. E aí, cara, de repente ele começou isso ano passado, se não me engano, ou esse ano ainda, acho que ano passado. Começou a ficar um pouco diferente, começou a ficar um pouco mais sério. E ele gravou uma série de vídeos falando que ele não estava deprimido. Por isso que eu tô falando, eu usei a palavra depressão para simplificar, mas no caso do Luba acho que nem era, cara. Porque ele gravou uma série de vídeos falando, galera, tá tudo bem, turma, tá tudo bem, eu só tô me desprendendo um pouco daquele personagem, entre aspas, que eu tinha de sempre ter que parecer feliz e sorridente, e risonho, alegre. E tô tentando ser mais eu mesmo na frente da câmera. Ele começou a cortar menos os vídeos, né? Começou a pedir que a equipe dele cortasse menos os vídeos que iam pro ar no canal dele. E isso me chamou a atenção, ver essa diferença. Para quem acompanhava ele desde 2011, ou até um pouco depois, ele sempre teve essa imagem, deu um susto. Eu não tô dizendo que achei ruim, não é isso. Eu achei até legal quando ele foi transparente assim e falou que era só ele tentando ser mais ele mesmo. Foi por um outro motivo que me chamou tanto a atenção. Eu já vou entrar nesse motivo, não vou entrar agora, que antes eu quero falar ainda dos outros, mas só para ilustrar essa diferença entre eles. Se você não acompanha o Luba, vai lá dar uma olhada nos vídeos dele. Não vê os de hoje, tá? Porque hoje ele já voltou um pouquinho nesse personagem. Ele tá de novo, mas passando aquela imagem de antes, que eu acho que ele percebeu que não ia gerar mais clique, não ia gerar tanto clique ele ser tão ele mesmo, né? Ele começou a ser ele mesmo e viu que não estava gerando tanto clique quanto gerava quando ele era esse alter ego, esse personagem. Eu imagino, tá? Isso aqui tudo é com base, como diz os caras do Nerdcast, é com base em porra nenhuma, com base na minha visão. Então fiquem tranquilos, não tô batendo martelo nenhum aqui. Mas provavelmente viu que não tinha tanto clique e hoje ele já tá de novo mais ou menos naquele personagem. Vê ali os vídeos do final de 2018 e compara com os de 2012, 2011. Aí você vai dar uma olhada na diferença. Aí temos o Cauê também, né, que provavelmente também não é depressão. Claro que todos esses caras, se eu não me engano, eu acompanho eles faz muito tempo e acho que todos já passaram sim por depressão, mas acho que não é o caso de agora. Mas mesmo assim a diferença entre o Cauê
né, de 2017 para trás, 2018 até, 2018 para trás, e o Cauê de 2019. Compara ele, de 2018 e o de 2019. Ele também cansou de passar a imagem daquele personagem que ele tinha criado, aquele cara que grita, agressivo e... Cansou e começou a justamente querer ser mais ele mesmo. E aí a gente pula pro PC Siqueira, que nunca teve exatamente um personagem, mas dá pra ver que ele... Aí sim, ele sempre relata que tem sim depressão, relata sim que não sabe direito o rumo que quer tomar. O PC, ele, pelo que ele fala, tá? Ele é meio perdido no que ele quer exatamente e nas coisas que ele deve fazer. E agora temos o Whindersson, o cara, né, maior youtuber do Brasil, o cara engraçado pra caramba, relatando que tá passando por uma fase difícil, que as pessoas são muito duras e isso causou uma série de transtornos na cabeça dele. E o Japa também falou que, porra, nesse processo de criação, que ele grava vídeo desde os 13 anos de idade, e aí sempre tendo que estar dentro desse processo de criação louco, e dando toda a adolescência dele para tentar ganhar mais número no YouTube, e aí fazendo um conteúdo que depois de um tempo ele parou de se auto-identificar e aí não sabia o que fazer. Pronto, ilustramos aqui tudo o que aconteceu com esses caras. E aí, olhando tudo isso, cara, eu percebi que eu me identificava muito com cada um deles, todos mesmo, sabe? Uma junção de todos. Eu falei, cara, um pouquinho de cada um ali eu me identifico, super entendo. Então, assim, tudo o que aconteceu com eles eu entendo de verdade. Não tô aqui julgando ninguém. Totalmente o contrário, inclusive. Eu tô aqui querendo dizer que eu entendo mesmo cada coisa que cada um desses caras estão passando. A gente sempre vai ver um monte de gente criticando esses caras quando eles têm coragem de ir lá e abrir o coração e falar, galera, cansei de ser assim, assado. E vem uma galerona mesmo, fãs, né? Pessoas que se dizem fãs, pelo menos, desses caras falando, porra, como assim? Olha o seu dinheiro, Whindersson, você tem um jato, se liga, você não pode. Isso, o que vai fazer? Só vai agravar a situação, só vai fazer o cara ficar mais... vai fazer o cara ficar pior, né, cara? Pessoas que se dizem realmente fãs do cara e vão exatamente de contra ao que ele tá falando ali, né? E acabam prejudicando mais ainda a situação. Sempre vai ver. Desculpa, eu tive que pausar o podcast, que minha esposa chegou aqui, daí ela entrou, pegou um post-it aqui na mesa e escreveu chuveiro gelado, né? Aí eu olhei e falei, vou pausar e vou ir lá arrumar. Ela não queria interromper, não queria atrapalhar, ela escreveu chuveiro gelado. Tão bonita, minha periquita. Então, aí eu tava, na hora que ela entrou e começou a escrever, eu comecei a me perder. Aí eu comecei a falar meio que nada com nada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu tava falando que o pessoal vai lá, se diz fã do cara e fala, pô, mas você não pode. Claro que pode, caralho. Você não entende o que o cara... Mano, não interessa. As pessoas têm uma mania de relacionar dinheiro diretamente com felicidade. Deixa eu falar uma frase pra você que relaciona diretamente uma coisa a outra. Que eu ouvi do Thiago Nigro, o cara lá do Primo Rico. Esse cara é sensacional, cara. Eu sou muito fã dele. Ele fala uma frase que é a seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas traz facilidade. Olha só essa frase. Ele tá falando aqui... Cara, é uma frase que não precisa explicar muita coisa. Dinheiro não traz felicidade. Ele não traz, não adianta, uma coisa não está atrelada à outra. O que ele traz é uma facilidade para a felicidade. Ou seja, ter a geladeira farta me traz felicidade. O dinheiro proporciona a geladeira farta. Viajar me traz felicidade. O dinheiro proporciona que você viaje. Ter um carro bonito me proporciona felicidade. Etc e tal, daí por diante, certo? O carro bonito, ter um dente arrumado, roupas bonitas, tudo isso me traz felicidade e o dinheiro te proporciona isso. Então não é o papel. Ou então, pode ser assim que tem alguém que só de olhar lá conta com um número alto e sem fazer absolutamente nada já fica completamente feliz. Eu acho que eu sou um pouco assim. Quanto mais dinheiro eu tenho, às vezes nem tô usando pra nada, eu já fico feliz. Mas não é que o dinheiro tá me trazendo felicidade, cara.
ele me traz uma satisfação. Certo, o dinheiro pode trazer uma satisfação, mas eu não vou ser plenamente feliz para sempre. Por exemplo, tenho lá um número alto na minha conta, pronto, nada vai me abalar. Pode vir 1 milhão de gente falando que eu sou um lixo, que isso não vai me abalar, afinal eu tenho um número alto na minha conta. Cara, isso não acontece, terráqueos. Tudo bem, pode ser que hajam exceções, pode ser que tenha alguém que por ter dinheiro se torne inabalável emocionalmente, não sei, existem exceções para tudo. Mas no geral, a gente vê que não é exatamente assim que as coisas funcionam, sabe? Pode ser que tenha gente que... Pode ser não, existem pessoas que têm lá valores altíssimos e de repente são pegas pela depressão. Por quê? Porque a depressão é uma doença, e isso já é dito constantemente por aí, tem gente que ainda não entende, mas ela é, cara. O rim fica doente, o pâncreas fica doente, o fígado fica doente, o cérebro fica doente, e o cérebro no sentido de emoção também pode ficar doente, né? A depressão é uma doença do cérebro, uma doença que ataca mesmo, e as pessoas de repente não começam a ver mais sentido em nada, inclusive no valor que tem na conta, inclusive no jatinho. Fala, mano... E não é exatamente que a pessoa tá... Ai, porque tem gente que fala assim... Se não tá feliz, me dá aí seu jatinho. Não é que a pessoa tá falando... Nossa, esse jatinho é uma merda, não me satisfaz, tô triste. Não é isso, mano. Para de ser burro. Tem gente que é burra, mano. Relaciona uma coisa a outra. Você não entende o cara, você não conhece o cara. Você não pode relacionar uma coisa na outra... A outra sem conhecer o cara. Sem conhecer os caras. Certo? Aqui o mérito, a proposta do podcast não é discutir e tentar entender como funciona a depressão. Como eu falei, eu não sou psicólogo, não é o nosso papel fazer isso. Aqui eu só estou fazendo um disclaimer para falar que esses caras têm todo o direito de ficarem tristes, de buscarem mais autoconhecimento, né? Que geralmente todos esses caras aqui que a gente está citando até agora, pelo que a gente vê, a tristeza deles, ou então a mudança radical no comportamento deles, geralmente está ligada a autoconhecimento. A autoaceitação também, né? De falar... Porque assim, a maioria desses caras tem ali certos personagens, como a gente falou, e talvez eles se perderam nos personagens e agora eles têm medo das pessoas não gostarem deles de verdade. Então o Cauê Moura, vamos pegar o Cauê de exemplo, ele tava lá gritando e fazendo todo mundo dar risada e estressado, e aí ele acabou se perdendo naquele personagem, começou a falar, mano, mas quando eu tô com a câmera desligada eu não sou desse jeito, será que se eu gravar um vídeo do jeito que eu sou quando eu tô com a câmera desligada, as pessoas vão gostar de mim de verdade? Sabe? Eu vou até anotar, calma, eu tenho uma pauta aqui, terráqueos, do podcast, eu vou anotar um negócio que eu acabei de pensar pra falar já já, pra eu não esquecer. Então, pera aí. Rapidão, tá? Tô só digitando pra não esquecer pra eu falar já já. Então, assim... Talvez eles tenham se perdido. Talvez seja uma autoaceitação mesmo. De falar, porra, vou gravar aqui do meu jeito, do jeito que eu sou. E vamos ver se a galera vai gostar. E aí, às vezes, a galera não gosta, sabe? Dá menos view. O cara fala, porra, mano, é foda. É foda porque... Eu preciso de dinheiro, o mundo é foda, sabe? O mundo é cruel, terráqueos. E aqui a gente já vai começar a entrar no âmbito mais escuro pra mim. Porque tem a questão do mundo ser cruel. O cara não poder, às vezes, fazer do jeito que ele quer fazer, porque as pessoas não vão assistir. E o cara precisa encher a geladeira, cara, da família dele. Ele precisa pagar a conta de água, ele precisa pagar a conta de luz. E o trabalho dele é ser um digital influencer, né? Ser um criador de conteúdo pro YouTube. E se ele não está gerando clique, se ele não está atraindo pessoas para o que ele está produzindo, ele não está enchendo a geladeira. O mundo é foda, o mundo é cruel. E aí os caras começam a se dar conta disso. A gente, eu vou começar a falar a gente, tá? Porque eu tô incluso aqui agora. A gente começa a se dar conta disso. Falar, mano, tudo bem que eu ainda não vivo de YouTube. Eu vivo de um trabalho normal. Nossa, normal, fui escroto pra caralho agora. Olha, eu sou o maior defensor de que youtuber é um trabalho normal. Eu acabei de falar um trabalho normal. Eu vivo de um trabalho de carteira assinada, um trabalho CLT. Mas claro que eu quero também fazer dinheiro com o YouTube. Eu gosto muito de fazer vídeo, queria viver disso. E aí eu faço os vídeos lá e falo, mano, como o mundo é cruel, as pessoas não estão clicando, onde é que eu tô errando, será que sou eu? É uma série de dúvidas que entram na nossa cabeça assim, mano, de youtubers. É a falta do autoconhecimento mesmo, porque
Às vezes a gente vai lá, tem um personagem que tá dando algum retorno, você cansa dele, como aconteceu com esses caras que a gente tá citando, aí você grava um vídeo mostrando quem você é de verdade, mas aí você grava, edita e assiste e fala, mas peraí, acho que esse aí não sou eu de verdade? Quem sou eu de verdade? Eu não sei quem sou eu de verdade. Será que eu quero ser esse aí? Por exemplo, eu vou tentar explicar o que eu tô querendo dizer. O cara tem um personagem. Aí ele fala, não, eu tenho que ser como eu sou quando a câmera tá desligada. Daí ele vai e grava o vídeo como ele é quando a câmera tá desligada, edita, posta, assiste e fala, que merda, eu sou muito chato, eu não quero ser chato, eu quero ser interessante. Eu quero ser uma pessoa interessante quando a câmera tá desligada. Eu quero gravar do jeito que eu sou quando a câmera tá desligada e falar que foda. Uma vez, Terracos, eu vi o Clóvis de Barros no Jô Soares, eu não sei se você já viu essa entrevista. Clóvis de Barros é um filósofo e que também é professor da USP, e tem um vídeo que ele tá dando entrevista pro Jô, que tem um momento que ele fala assim, eu adoro tudo que eu falo, eu adoro me ouvir falar. E aí, quando ele fala isso, você fala, caralho, que foda, o cara se ama de verdade. E dá pra ver que é verdade, mano, dá pra ver que não é papo furado, dá pra ver que ele não tá falando isso pra mostrar que se ama e não se ama, tá ligado? Tem gente que quer mostrar as coisas e nem é. Tem gente que quer mostrar que é feminista e não é. Tem gente que quer mostrar que é da paz e não é da paz. O cara se estressa com tudo, o cara fica puto com tudo, não consegue controlar os impulsos de raiva dele e posta paz e amor no Facebook. Existe esse tipo de pessoa por aí, mas o caso do Clóvis não é esse. O Clóvis, você tá assistindo a entrevista inteira e tá fascinado com o maluco falando. É impressionante. Procura aí depois que acabar o podcast, tenta ver se você consegue assistir. O cara tá falando com o Jô e você tá, mano, que maluco foda, e tá prestando atenção. E aí chega esse momento, quase no final da entrevista, que ele fala isso. Eu adoro me ouvir falar, Jô. E a plateia dá risada pra caralho, porque você se dá conta que você também tava adorando ele, ouvir ele falar. E quando o cara fala que ele também adora, é engraçado. Você fala, mano, esse cara é foda. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, mano, eu preciso ter uma personalidade foda igual esse cara. Eu preciso ser foda igual esse cara. Mas pra mim, primeiro pra mim, tá ligado? Eu preciso ser foda pra mim. Eu preciso gostar de me ouvir falar e ficar fascinado com tudo que sai da minha boca. E fascinado quando eu me vejo, quando eu ver um vídeo meu, falar, mano, como eu sou foda. E isso é uma coisa que eu sempre busquei, tá ligado? Mas eu até hoje não atingi isso. Ainda não cheguei nesse flow, não entrei nesse... Às vezes acontece de eu assistir um vídeo meu e falar, puta, mano, como eu tô foda nesse vídeo, nossa, tô foda. Mas aí às vezes, aí logo em seguida eu faço outro e falo, putz, não tá legal, não tô me amando. Eu sempre procuro o amor próprio, sabe? Eu sempre procuro atingir esse flow que o Clóvis de Barros atingiu, mas é uma parada bem difícil, mano. É um negócio forte, sabe? E aí tem todos esses demoninhos na nossa cabeça, enquanto youtubers, que você não sabe muitas vezes quem você é, não sabe quem você quer mostrar na frente da câmera, né? Que personalidade você quer mostrar. Você não sabe se você de repente cria, anota num papel, eu vou ser assim, assim, assado, e começa a ser daquele jeito dentro e fora da câmera. Você não sabe se é mais legal você ser de um jeito na frente da câmera e de outro jeito fora da câmera. Eu não sei. Você não sabe se as pessoas vão gostar de você, se você tem que gostar, se as pessoas têm que gostar de você, se não importa isso. Cara, é um negócio maluco. Que personalidade eu quero ter, sabe? O que eu quero mostrar? Eu quero olhar e gostar do que eu tô vendo? Eu tenho que ser igual dentro e fora da câmera? É uma porção de coisas que a gente fica se perguntando, e aí esses caras entram nisso, entram nessa confusão mental e acabam tendo esse surto de depressão, né, que é o grande problema. Fora que ter esses questionamentos de personalidade não é uma exclusividade de youtubers, claro, mas aqui tem uma coisa que é mais dos youtubers do que das outras pessoas, que envolve, claro, o trabalho de youtuber, que é o seguinte: além das dúvidas de quem sou eu, quem eu devo mostrar na frente das câmeras, de, poxa, quando eu sou mais eu, as pessoas não gostam, e aí eu tenho que ser outra coisa, que merda. Além de tudo isso, existe o mesmo nível de confusão com o que produzir, sabe? Eu não sei o que produzir, cara, é muito difícil saber o que produzir. A confusão mental entre fazer o que dá view versus fazer o que eu quero fazer, ou então o que dá clique versus o que não dá clique, fazer clickbait, e aí a culpa por fazer um clickbait,
Porque tem clickbait que é saudável, tem clickbait que é enganoso. E aí você às vezes tem que fazer um clickbait um pouco beirando enganoso, sabe? Você fica se sentindo culpado por isso. E às vezes o que eu quero fazer não dá view, e o que dá view eu acho uma merda, sabe? Às vezes a gente tem essa de, porra, mano, como assim tá dando view a moeba, sabe? E você fala, eu não quero fazer a moeba, slime, né? Slime. Como assim o slime tá dando view? Eu não quero fazer slime. E eu preciso ganhar dinheiro, e eu quero ganhar dinheiro. E aí a gente também não sabe assim, o que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro ou eu quero ser admirado? Porque se eu quero ganhar dinheiro, apenas ganhar dinheiro, eu vou aonde está dando view, eu vou fazer o slime e não tô nem aí. E tem gente que faz isso. Mas se eu quero ser admirado por um público específico, eu não posso fazer slime, a menos que eu queira ser admirado por quem gosta de slime. E aí entra mais uma confusão que é, que público que eu quero atingir? Eu quero atingir pessoas da minha idade, eu quero atingir crianças, eu quero atingir pessoas mais velhas do que eu quero atingir fãs de um determinado nicho, por exemplo, fãs de K-pop, fãs de games, fãs de mundo nerd, fãs de heróis, fãs de Harry Potter, que público que eu quero atingir, sabe? Às vezes a gente não sabe qual público nós queremos atingir. E aí tem toda essa confusão na cabeça do youtuber, terráqueos. Acreditem, isso é um bagulho foda. É um bagulho que, meu Deus, é muito difícil. Você não saber o que você quer produzir. Aqui eu tô falando mais de mim, tá? Eu não sei nem se esses youtubers têm esse problema, mas eu tenho. Eu tenho foda. Eu tenho foda esse problema. Porque... Cara, eu tenho esse problema de não saber o que eu quero produzir. De não saber exatamente quem sou eu, quem eu quero ser. O tempo vai passando, eu já tô com 21 anos, eu não sei se eu já deveria saber quem eu sou. Inclusive eu passei no psicólogo por um bom tempo, falamos muito desse tipo de coisa, e ele me falou, você não tem que saber quem você é, sabe? Não existe isso de hora exata, tem muita gente mais velha que não sabe quem é, e tá tudo bem, você não precisa saber, você só precisa ser feliz e ir fazendo o que te faz feliz naquele momento. E faz sentido quando ele fala isso, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, mas eu quero ter uma personalidade única, sabe? Uma personalidade que aquela vai ser a minha personalidade. Ao mesmo tempo, eu tenho medo de seguir uma personalidade e de repente eu querer mudar. Porque vira e mexe eu quero mudar as coisas, terráqueos. Eu não consigo seguir na mesma linha por muito tempo. Esse podcast aqui, inclusive, é resultado disso, cara. Porque eu tava fazendo só o coffee break e aí eu mudei de casa e entrei nessa loucura de mudar de casa. Eu não estava conseguindo gravar o coffee break, aí esfriou minha vontade de gravar coffee break, me acendeu uma vontade repentina de gravar podcasts, e aqui estou, sabe, gravando podcasts, mas ao mesmo tempo, enquanto youtuber, enquanto canal, talvez isso não seja bom, eu não sei. O algoritmo não determina se você deve fazer o mesmo conteúdo exatamente para crescer, e esse algoritmo nem é tão preciso assim, nem é tão exato, você vê... Quando você vai no em alta, você vê tudo quanto é tipo de coisa. O pessoal fala, não, porque o vídeo tem que ter 10 minutos, porque o vídeo tem que ter isso. Mas a maioria dos vídeos do em alta nem tem 10 minutos, tá ligado? Então nem funciona perfeitamente esse algoritmo. E aí eu não sei, Danilo, eu não sei se eu faço coffee break, se eu gravo podcast, se eu faço o que me der vontade. Eu tô com vontade de gravar esse podcast, tô gravando, mas ao mesmo tempo que eu tô gravando isso, eu tô me questionando se eu deveria estar gravando isso. Se eu deveria estar postando isso no meu canal, se isso não vai fazer a minha visualização cair, ou de repente eu posso aqui dar um boom de visualizações e cresce meu canal, vai saber. É tanta pergunta, Terráqueos, tá vendo? Eu não tô querendo confundir vocês, eu só tô abrindo pra vocês que existem tantas perguntas a serem respondidas e talvez a gente nunca consiga respondê-las. E esse tipo de coisa que vai botando a gente nesse labirinto, nessa escuridão na mente, e aí de repente, nesse número de perguntas, a gente fala, não vou fazer nada. E aí que tá o problema, aí que vira depressão. Quando você decide que não vai fazer nada, fudeu. Se você não vai fazer nada, você não vai sair do lugar. E aí quando você decide que não vai fazer nada, é o momento que você começa a se questionar se você realmente quer ser youtuber ou se você quer ser outra coisa. E aí você começa a abrir a sua mente para outras perguntas. Talvez isso seja bom, talvez isso seja ruim. Talvez ali você descubra que você não quer ser youtuber, você quer ser vendedor de água, tá ligado? Não sei, aí eu tô entrando aqui num mundo que, claro, não é o meu caso ainda. Eu ainda quero ser youtuber, mas pode ser que tenha gente que tá nessa loucura, cara.
A minha loucura atualmente, não é loucura, vai, não vamos falar loucura que não é loucura, é normal, cara, é normal. As minhas dúvidas atualmente giram em torno de quem eu quero ser, se eu devo ser o personagem na frente da câmera, se eu devo ser mais personagem na vida real, se eu deveria ser mais eu mesmo. E aí o negócio que eu anotei agora há pouco, inclusive, que eu falei, pensei no negócio, vou anotar, era que é o seguinte, quando eu pode ser que tenha youtubers, pode ser que seja o caso daqueles caras que a gente estava falando, que quando tá gravando, sendo personagem, ele é muito mais legal do que na vida real. E o meu caso é justamente o contrário. Quando a câmera tá desligada, quando eu tô com os meus amigos, eu me considero muito mais legal. Quando eu tô com os meus amigos, aí sim eu me considero um cara foda, tá ligado? Os meus amigos despertam em mim, os meus amigos e minha esposa no caso, eles despertam em mim um negócio de verdade aqui dentro. Que eu não sei exatamente como que isso é ativado, mas eu sei que quando eu tô com a minha esposa e meus amigos, o negócio acende aqui, eu fico plenamente feliz e me torno uma pessoa foda pra mim mesmo. Eu entro no flow lá do Clóvis de Barros. Eu falo, caraca, mano, como eu gosto de ser eu. E aí eu tento trazer isso muitas vezes pra frente da câmera e não consigo, tá ligado? Eu faço outra coisa. E isso não me deixa plenamente satisfeito, mas aí que entra aquelas perguntas que a gente tava falando. Pô, talvez não tem mesmo problema de na frente da câmera você ser uma coisa e fora dela outra. De verdade, não tem problema. É até legal isso, eu considero isso uma coisa legal. Sabe, você conhecer o cara pessoalmente e ele ser diferente. Eu acho isso legal. Mas são as dúvidas que eu tenho. Aí, além dessas dúvidas, eu tenho as dúvidas de tentar entender se eu faço o que dá view ou o que eu quero fazer, porque imagina o seguinte, o que dá view, vamos pegar de exemplo, fazer slime. Aí o cara não gosta de fazer slime, e o que ele quer fazer é vídeo sobre pregos. Claro que vão ter pessoas querendo ver vídeo sobre pregos. Pode ter, sei lá, 10 negros querendo ver vídeo sobre pregos. É o que o cara quer fazer, vídeo sobre pregos. Só que você vai pagar um preço, cara, ao fazer vídeo sobre pregos, que é não ter o mesmo dinheiro, possivelmente, que o cara que está fazendo vídeo de slime. E aí você entra nesses paradoxos. E eu não quero fazer vídeos de pregos, tá? Eu só estou dando exemplo. Mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer. E aí é mais uma outra coisa do meu labirinto mental, do meu labirinto, que daí eu fico assim, eu quero fazer comédia ou eu quero falar sério? Que nem agora aqui nesse podcast eu estou falando sério. E quando eu gravo vídeos, ou no caso agora o podcast em que eu estou falando sério, eu também gosto. Eu estou gostando de gravar isso aqui, tá ligado? Tá sendo muito legal, como eu falei. Tá sendo uma experiência boa gravar isso. Mas eu também gosto de gravar comédia. Ou eu quero fazer críticas, ou eu quero escrever, sabe? Porque às vezes eu gravo vídeos sem escrever, às vezes eu gravo vídeos com pauta, e às vezes eu gravo vídeos em que eu escrevo cada palavra que eu tô falando. Nesse caso aqui eu fiz uma pauta, mas às vezes eu só ligo a câmera ou o microfone no caso e começo a falar da minha cabeça. Eu quero escrever, eu quero fazer série, que eu já fiz algumas séries. Eu quero fazer sketch, quero fazer vlog com sketch, quero fazer só vlog. Eu tenho tudo isso no meu labirinto. Eu quero fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas aí meu canal não vai ficar muito bagunçado. Já vieram pessoas me falar várias vezes, Marcelo, seu canal tá bagunçado. Que nem esses dias eu postei um vídeo falando do Temer preso lá e um amigo meu falou, mano, seu canal tá bagunçado. Tipo, foi um vídeo só, meu canal tava todo de nerd, de repente fiz um falando de economia, de Temer, e falou, mano, tá bagunçado. E eu tenho agonia de coisa bagunçada, eu não quero que o meu canal seja bagunçado. Mas ao mesmo tempo, eu quero fazer de tudo no meu canal. É muito difícil, Terracos. É muito difícil. Eu quero ter dinheiro ou eu quero ser admirado e não interessa como? Por exemplo, eu só quero ser admirado pelo meu público? Quem é meu público? Quem eu quero que seja o meu público? O quanto eu devo abrir minha vida para o meu público? Será que eu deveria estar falando tudo isso que eu estou falando agora? Será que eu deveria fazer daily vlog? Será que eu deveria estar gravando esse podcast? Será que eu deveria estar gravando podcast para o YouTube? É um labirinto de perguntas que a gente não sabe como responder. Provavelmente existem respostas para elas, mas as respostas eu imagino que sejam momentâneas. Como assim? Cara, que nem eu pergunto, as primeiras perguntas que eu fiz aqui desse labirinto, né, agora, eu quero fazer comédia ou eu quero falar sério? Deve existir nesse momento uma resposta para isso. Se alguém falasse, pronto, senta aí, você vai ter que falar agora. Você quer fazer comédia ou você quer falar sério? Decide agora, já. Decide. Eu ia escolher um dos dois. Eu não sei exatamente qual, tá? Mas eu ia escolher um dos dois. Vamos supor que eu falo, então beleza, quero fazer comédia. Decidi.
Mas essa é a minha decisão daquele momento, cara. Daqui um ano, talvez eu fale, puta, cansei de fazer comédia. Talvez me dê o surto do Whindersson, tá ligado? Putz, cansei de fazer comédia, eu quero falar sério, cara. Eu devia estar falando sério. Aí eu começo a falar sério, fico um ano falando sério. Aí eu falo, putz, cara, que saudade de fazer comédia. A minha cabeça tem dessas, terráqueos. E aí não sei, eu tô abrindo tudo isso pra vocês porque talvez uma parte de mim esteja gritando pra ouvir de vocês alguma resposta. Falar, Marciano, faz o que você quiser, ou então, Marciano, faz tal coisa que você é bom nisso. A gente já percebeu que você é bom nisso, é isso que a gente gosta de ver, faz só isso, cara. Segura no seu coração a vontade de fazer outras coisas. De repente, daqui a um tempo, você faz um canal com outras coisas. Me ajudem, terráqueo. Sei lá, acho que isso aqui é meio que um pedido de ajuda, cara, de verdade. Eu não sei se eu deveria estar abrindo tudo isso, mas foda-se, tô abrindo. Como eu falei, quem tá ouvindo até aqui é porque realmente gosta de mim, ou então nem gosta e tá querendo o meu mal, mas não interessa. Você pode querer meu mal, mas o seu recalque bate no meu Juliette e volta no seu cu. Eu não sei porque eu falei isso. Mas enfim, isso que é a parada da depressão dos youtubers. É isso, cara. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu não tenho certeza de quanto tempo deu desse podcast, porque como eu parei aquela hora e voltei, eu não sei quanto totalizou, mas já deve estar com uns quase 40 minutos. Antes da gente ir para os recados finais, né? Continua aí, não termina não, tá? Eu não sinto vontade de terminar esses podcasts, isso é muito doido. O Coffee Break, geralmente, quando eu gravo, eu também não sinto vontade de terminar. Mas para não estender muito mais, eu vou acabar. Eu não sei se eu vou gravar outro. Eu queria que vocês me dissessem se vocês estão gostando desse podcast aqui. Pode me mandar no Instagram. O Instagram é Caio Marciano, com 2 As no Caio. Então é Caio Marciano. Ou no e-mail, se você quiser mandar no e-mail, é caiomarciano@outlook.com. E assim, cara, sobre tudo isso, sobre a questão da depressão dos youtubers, é um negócio a se pensar, mano. Se você é youtuber, talvez você esteja se identificando com tudo isso. Na verdade, eu tô me sentindo muito bem de saber que talvez o fato de eu estar abrindo tudo isso da minha mente, do meu coração, possa estar ajudando muito alguém aí que tá me ouvindo, cara. Alguém que pensa, de repente você tava pensando até então assim, putz, todo mundo parece ser tão decidido e eu não sou. Eu não sei o que eu quero, não sei quem eu sou. Cara, a verdade é que ninguém sabe. Talvez logo logo a gente descubra, tá? Então eu me sinto muito bem de talvez estar dando uma sensação de tranquilidade pra alguém aí do outro lado. Se você tá sentindo isso, me fala. De perceber, putz, cara, não sou só eu. Quando a gente vê que não é só a gente, dá um alívio, não dá? Então relaxa, não é só você. A gente não sabe quem a gente é, quem a gente quer ser e aparentemente tá tudo bem. Pelo que as pessoas falam, pelo que meu psicólogo pelo menos falou, tá tudo bem. Você não saber quem você é. Não tem problema nenhum, ninguém vai te julgar por isso. Se alguém julgar, cara, ignora também. Olha eu dando conselho que eu deveria estar seguindo, né? Aquela velha história, sei dar conselhos, mas não sei seguir meus próprios conselhos. Enfim, me deixa seu feedback. Eu vou postar esse podcast e aguardo esse retorno de vocês. Deixa seu like aqui no YouTube, compartilha esse podcast com seus amigos para todo mundo conhecer e todo mundo, mesmo quem não me conhece, entrar nessa brisa nossa aqui. Vai ser legal. Balalalala. É nóis. Outra coisa. Lembrei, preciso de um nome pra esse podcast, né, cara? Se eu for continuar fazendo, tem que ter um nome. Então, se você tiver alguma ideia de nome aí, me fala pra gente colocar de nome nesse podcast. Eu pensei em Rabismables. Rabismables tem todo um sentido por trás. É uma palavra, 2 palavras, na verdade, que eu inventei, mas que tem uma profundidade. Um dia eu posso contar pra vocês. Podia ser Rabismables, não sei. Se vocês tiverem alguma ideia melhor, me fala aí. E aí a gente dá um nome pro nosso podcast aqui. É nóis, terráqueos. Aproveitem a semana de vocês. Fiquem tranquilos que tá tudo bem, cara. Tá tudo errado, o mundo tá todo bugado, as pessoas estão meio doidas, estão cada dia mais profundas nos pensamentos, mas tá tudo bem. No fundo tá tudo bem. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo meio doido. Talvez a gente não saia dessa loucura de não saber quem é quem, o que tá acontecendo, o que fazer. Mas enquanto a gente conseguir sorrir de vez em quando e der risada, porque eu dou muita risada, eu sou feliz, na verdade, eu me considero uma pessoa feliz. E enquanto a gente conseguir dar risada, sorrir, ser feliz, tá tudo bem. Não importa se você não se conhece, o importante é ser feliz. É nóis, terráqueos, chega de falar, Marciano. Tchau.